Boa noite a todos. Eu vi que o meu amigo Johnny estava passando as, as, as imagens, o vídeo, né? Onde aparecia as mulheres de Jesus, né? E hoje eu justamente vou falar sobre uma delas, que representa, ela é o símbolo da fé. Jesus nos falou que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, metaforicamente falando, nós moveríamos uma montanha. E quem fez isso foi Verônica. Verônica era aquela mulher hemorrágica, né, que passou 12 anos sofrendo com hemorragia. Verônica, na sua infância, era uma menina alegre, feliz, morava em Cafarnaum, uma cidadezinha, uma aldeia, né? Não era que nem nós, uma cidade, uma aldeia com 50, 60 famílias aproximadamente. Seu pai era muito respeitado, além de ser dono de alguns barcos, né? Porque naquela época, quem tinha os barcos, a pesca estava em alta, a criação de ovelhas, de porcos, também é o que sustentava. A moeda, na realidade, o dinheiro em si, não tinha muito valor. Foi Roma que trouxe as moedas, né? Na época era troca. Então seu pai, ela tinha muitas, que eu disse, muitas porcos, tinha uma plantação, tinha os barcos, e ele era bem, ele tinha uma boa renda. E ele era muito respeitado na aldeia, porque ele conhecia as leis da época, as leis de Deus. E ele se reunia com os homens da aldeia para poder falar sobre o testamento. Verônica, menina alegre, simpática, também amava muito seu pai e o admirava. E tudo aquilo que o pai dizia, ela absorvia com grande intensidade. Então ela também se tornou ela adorava a Deus. Apesar de muitas vezes achar ele um tanto quanto bravo quando criança, mas ele adorava a Deus. E ele era muito boa, sempre preocupada com o papai, porque havia perdido a mamãe muito cedo. E ela era uma criança alegre. E assim foi na sua infância. E até que chegou o momento de Verônica ter um matrimônio. E ela teve um bom marido, trabalhador, dedicado à família. Porém, Verônica, quando teve o primeiro filho, ela, após o parto, ela começou a ter um problema, não de hemorragia, mas esse processo natural da mulher, da menstruação, demorava mais tempo para cessar. E ao passar dos anos, foi piorando. E existe uma lei de Levino que diz o seguinte, que todas as pessoas, principalmente a mulher, porque a mulher naquela época, ela não tinha quase valor nenhum. A mulher não era respeitada, não era dado direito a ela de estudar, de se interferir nas decisões da família, aonde os homens estavam, elas não podiam estar. Conhecer as leis mosaicas, nem pensar. Saber ler, muito menos. Mas Verônica era uma menina que, enquanto seu pai conversava, né, sobre as leis, ela sempre estava num cantinho ouvindo, com muita atenção. E ela aprendeu a amar a Deus. Então sua fé era muito grande. E ela ouviu falar de um tal de Messias que chegaria para poder salvar a humanidade. Salvar a ela. E ela tinha isso com ela. E ela percebeu que, ao passar do tempo, essa hemorragia não parava, o tempo ia aumentando. Não é que ela ficasse constantemente hemorrágica, mas o período aumentava e ela se sentia fraca. E naquela época não tinha como esconder, né? Hoje, as mulheres têm condições, né? Nós temos hoje uma forma de se precaver, né? Naquela época não tinha, não existia proteção. Toda vez que ela ficava com hemorragia, ela tinha que se afastar do marido,
ficar, não é no quarto com os filhos, é num local isolado, onde ninguém podia entrar, porque segundo as leis ela era impura. Aonde ela sentasse, ninguém poderia sentar. Aonde ela tocasse, ninguém poderia tocar. Então ela vivia isolada, nem poderia até mesmo aproveitar o seu filho, poder abraçá-lo, colocar em seu colo. E esse processo começou a trazer um sofrimento para Verônica, até o momento que ela não podia mais estar na sociedade, nem nos templos, em lugar nenhum, e até mesmo o marido não poderia ter contato com ela, porque senão ele se tornaria impuro também. E durante esse período de 12 anos, o que aconteceu? Ela ficou isolada, o marido foi embora, porque ela havia muitas terras, o pai deixou ela com muitas terras, foi embora, e o que é mais doloroso para ela, levou o filho. Foi o sofrimento. Mas Verônica não perdeu a fé. Apesar da dor que ela sentia, apesar do sofrimento, do abandono da sociedade, da família e da sociedade, seu pai já havia morrido, ela estava só. Só tinha o marido e o filho. Mas ela não desistiu. Mesmo com toda essa dor, ela acreditava que Deus, de alguma forma, mandaria uma mensagem, a ajudaria, a salvaria, porque seu pai garantiu. Já numa idade avançada porque eu digo que na época, 50, 60 anos, já era ancião, né? Já era ancião. Então, com 30 e poucos anos de idade, ela não tinha se desesperado, mas ela estava muito fraca. Mal se alimentava, porque ninguém tinha coragem de ir até lá ajudá-la. Apenas uma amiga de infância, que à noite, escondida do marido e da sociedade, enquanto todos dormiam, levavam até ela o alimento. E davam-lhe um pouquinho, alguns minutos de conforto, conversando, porque não podia demorar muito. Porém, Verônica ouviu falar de um Messias, que estava ali em Cafarnaum, curando pessoas. Essa amiga falou para ela. E ela falou para essa amiga falou para ela que ele iria, no dia seguinte, visitar a casa de Jairo, que tinha sua filha enferma, quase morrendo. E ele era muito amigo de Jesus. E Jesus passaria ali perto de sua casa e ela poderia falar com ele. A amiga falou. Ela falou, não, de jeito nenhum, como falar comigo? Ele jamais falaria comigo, uma mulher impura. Não falaria, eu tenho que dar o meu jeito. Aí a amiga foi embora e ela ficou matutando, ela não dormiu aquela noite. Como fazer para falar com Jesus? Como fazer Jesus me curar? Eu tenho certeza que se ele olhar para mim, eu estarei curado. E ela dormiu feliz aquela noite. Porque no dia seguinte, aliás, no dia após aquela noite, ele passaria. Então, ela acordou de madrugada e falou, eu não posso andar pelas ruas, porque ninguém pode me ver. Então, de madrugada, ela saiu e se escondendo, encontrou um local aonde Jesus passaria e ela pensou, eu não preciso conversar com Jesus. Eu não preciso. Basta tocar na túnica dele, que eu sei que ele vai me curar. Olha a fé dessa mulher. Ela não orou, ela não rezou, ela não pediu a Deus, não colocou no WhatsApp, no grupo de orações, né? Não fez novena, trezena, tudo que é, ela não fez isso. Ela saiu da casa dela,
De madrugada, e olha que é um frio, de noite é um calor insuportável. E de noite o frio mais insuportável ainda. Com uma vestimenta leve, né, porque ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos da época e não conseguiu curá-la. Mas ela não se desesperou. Ela tinha fé, não só em Jesus, mas o mais importante, gente, ela tinha fé nela. Ela sabia que ela merecia ser curada. Ela acreditava, como seu pai havia falado, que ela era filha de Deus e que Deus jamais abandonava os seus filhos. E ela ouvira também que Jesus, filho de Deus, disse que nenhuma de suas ovelhas se perderiam. Então ela sabia que Jesus a curaria. E naquela noite, com frio imenso, ela foi e se escondeu perto do local aonde Jesus passaria. E ela ansiava pelo amanhecer. E amanheceu. E Jesus vinha passando. O coração dela pulsava rápido. Uma felicidade incompreensível envolveu ela. Ela falou: já estou me curando. Já estou me curando. Eu já estou conseguindo. Basta tocá-lo. E Jesus, com aquela multidão, né? Não só os apóstolos, mas toda uma multidão, porque ele já havia curado muita gente em Cafarnaum. Muita gente em Cafarnaum. Fora as outras aldeias ali perto. E ele está passando, ela conseguiu e tocou na manta de Jesus. Na orla, né, da manta. Na hora, ela sentiu a energia e falou: estou curada. Estou curada. Uma felicidade imensa em seu coração. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Aí Pedro, né, que era brabo, falou: pô, para, mestre, como assim quem tocou? O senhor está sendo empurrado, o senhor não está nem andando, estou lhe empurrando desde a entrada lá de Cafarnaum. Como alguém lhe tocou? Todo mundo está lhe tocando, dando-lhe cotovelada, lhe empurrando muitas vezes. Nós temos que fazer aqui, né, os nossos guarda-costas. Ele falou: não, não, não. Olha o que ele disse: uma força saiu de mim. Uma força saiu de mim. Ele não estava, naquele momento, o foco de Jesus não era curar as pessoas à sua volta. O foco de Jesus era chegar até a casa de Jairo, onde tinha uma criança, para ser curada. Ela curada, preocupada, falou assim: bom. E ela pergunta, né, quem me tocou? Ele perguntou, ela falou: bom, agora o bicho pegou, né? Porque eu toquei, como é que eu faço? Falo ou não falo? Falo ou não falo, né? Que fui eu, porque eu tô curada. Quero agradecer a ele por estar curada. Mas ao mesmo tempo eu não sei se ele vai aceitar, porque afinal de contas ele é o Messias, ele, tudo que é a lei, ele acompanha, ele segue as leis. E as leis dizem que eu sou impura, que eu não poderia tê-lo tocado. Poderia até ter sido apedrejada por ter feito isso. A mulher já não podia tocar o homem nem sadia, imagina, né, impura. Mas eu vou agradecer. Seja tudo o que Deus quiser, né? Então, ela se identifica. Fui eu, Senhor. Fui eu, mestre. Rabi, que te toquei. E tu me curaste, mestre. E ela
conta a história, né, para Jesus. E ele fala: eu não te curei. Tua fé te curou. Tua fé te curou. Vá, porque tu te livraste desta enfermidade. Isso não é uma história, isso é uma história, está no Testamento. Na realidade, todos nós temos essa condição. Porque Jesus, quando curava na época, ele nunca disse assim: eu te curei. Ele nunca. Para todos ele perguntava: tens fé? Primeiro ele perguntava: o que queres que eu faça? Veja bem, olha o respeito que ele tem. O que queres que eu faça? Ora, um cego, um leproso, né? Um deficiente de nascença. O que queres que eu faça? Não está vendo não, pô? Né? Já começa por aí, a impaciência, porque muitas vezes nós buscamos ajuda, mas não queremos ser ajudados. Que loucura é essa? Eu quero ajuda, mas não quero ser ajudado? Sim. Quando Jesus perguntava: que queres que eu faça? Ele perguntava para você: tu quer ser curado? Porque ele respeitava. Muitas vezes a gente utiliza a enfermidade como uma forma de zona de conforto. Quem já ouviu falar nessa? Isso aí hoje virou moda, né? Zona de conforto. Mas desde quando estar doente é uma zona de conforto? Desde quando ficar doente é uma situação confortável? Não confortável da forma como nós imaginamos. Mas todos nós sabemos que toda enfermidade, isso a espiritualidade fala a todo momento, existe literatura, a própria ciência positivista, né? Não materialista mais, porque ela está deixando de ser materialista para ser positivista. Ela reconhece que não existe a doença. Existem os corpos enfermos que são provocados, essas enfermidades, pelos nossos sentimentos, que geram comportamentos insalubres, comportamentos que levam à alimentação inadequada, excessiva, como os transtornos, né? Principalmente de ansiedade. Também aos sentimentos que fazem com que esses sentimentos nocivos gerem enzimas como corticol, cortisóide e tantas outras que saem das glândulas suprarrenais e tantas outras que intoxicam o organismo. Essas enzimas que deveriam ser usadas como uma proteção nossa. E nós a utilizamos de forma corrompida, com sentimentos de raiva, de inveja, de ódio principalmente, e o que é pior, de vingança. Mas eu não tenho um sentimento de vingança. Eu não quero que aquela pessoa, eu quero que ele se dane sozinho, né? E às vezes a vingança vem assim, ó, tipo assim: ah, deixa que Deus está vendo, viu? Existe uma tal de lei de ação e reação, causa e efeito, né? Espírita, segura aí, meu amigo, pode fazer a vontade, deixa que Deus está vendo. Ou seja, a gente transfere a nossa vingança para Deus, né? Que ele vai me vingar, que na realidade ele vai me vingar. Tu me fez mal? Me fez mal, né? Não vou fazer nada com você não. Então eu vou tirar você do meu grupo do WhatsApp, né? Vou te deletar, mas eu não vou fazer nada não. Sabe por quê? Porque Deus está vendo. Minha filha, aguarda. Aí a pessoa tropeça e cai, não falei, ó, tá vendo? Olha, ó, falei, já aconteceu isso, né? A gente transfere a nossa vingança para Deus. Mas nós somos,
O que, gente? O nome dessas reações que nós temos negativas e insalubres chama-se sentimentos contrapostos. Ó, mais uma sopinha de letrinha aí, né? Sentimentos contrapostos. O que é sentimento contrapostos? Por que isso me faz mal? Porque nós somos o quê? Nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus, não é? O que a informação, toda a informação religiosa diz que é Deus, né? Não é quem é Deus, é o que é Deus. É uma energia pura, justa, boa, amorosa, não é assim? Fraterno, é tudo de bom. Onipotente, onipresente, não é tudo de bom? Então, se Deus é assim e nós somos a imagem e semelhança de Deus, como é que nós somos? Nós somos tudo isso, não é verdade? Então, o meu inconsciente, a minha essência, que é o meu espírito, reconhece que é tudo isso. Só que, quando eu sei que eu sou isso, mas eu não estou, como é que acontece? A gente não fica assim meio, no mínimo envergonhado, não vou falar nem com culpa, com remorso, vamos tirar. Mas a gente não fica envergonhado, puxa, eu não devia ter feito isso, né? Caramba, como é que eu tive a coragem de fazer isso? Né? Mas não é o meu consciente que faz isso. Meu consciente fala assim, ó, eu fiz, mas, não, eu até estou errado, né? Não devia ter feito, mas, né? A gente bota um mas para poder doer menos. Mas só que o meu inconsciente, que é o meu self, é a linguagem do meu espírito, né? Ele sabe que eu estou completamente errado e não tem mais. E começa a existir esses sentimentos contrapostos daquilo que eu sou com aquilo que eu estou. E esse conflito começa a gerar no meu inconsciente e junto com o meu consciente um sentimento que faz com que eu, de alguma forma, me sinta ou envergonhado emocionalmente ou culpado emocionalmente, sem saber por quê, conscientemente. Porque os escombros que nós temos emocionais, provocados pelo querer ter muito mais do que ser, porque o querer ter as coisas é uma forma de preencher esse vazio que eu crio em mim. Porque eu sou assim e não consigo ser, eu começo a criar um vazio em mim. E na busca de preencher esse vazio, eu começo a buscar coisas para poder preencher, para que eu me convença que eu sou uma pessoa melhor. Deu para entender, gente? E aí o que acontece? Eu não consigo entrar num grupo como esse e mostrar para vocês que eu sou uma pessoa melhor. Então eu começo de alguma forma tentar me impor para a sociedade, para que vocês me percebam. Sabe por quê? Não é para eu convencer vocês, por incrível que pareça, é para me convencer. Todos nós, quando lutamos contra algo ferrenho, muitas vezes compreendendo que estamos errados, é porque eu não estou tão certo daquilo que eu estou falando e também não quero voltar atrás. Porque se eu voltar atrás, eu vou me sentir um fracassado. Então eu luto, eu grito, eu brigo, mesmo sabendo lá no fundo, porque o nosso inconsciente, o nosso espírito, a nossa essência sabe que nós estamos errando. Esse negócio diz assim, eu errei que eu não sabia, a gente sabe. A gente sabe que está errado. A gente sabe. Mas está gostoso, né? Então vamos curtir enquanto der. Na outra encarnação eu resolvo esse problema. Por enquanto eu vou curtir. E nesse processo eu crio um turbilhão,
um turbilhão que me tira do meu eixo e tira do meu compromisso comigo mesmo, o compromisso reencarnatório. Que todos nós que aqui estamos nesse planeta reencarnado, nós temos uma única missão, um único compromisso, que é conosco mesmo. Eu reencarno para mim. Não estou falando de egoísmo. Uma vez eu falei isso numa exposição, a pessoa falou assim, mas isso não é egoísmo, não. Depende como você interpreta. Porque é mais ou menos assim, se eu me torno uma pessoa melhor, para que, não para mim me destacar, mas para os outros, né, um profissional, um médico que se dedica, né, a estudos para salvar a humanidade de enfermidades, como houve recentemente, que ficavam 24 horas, enfermeiros, médicos, se dedicando ao conhecimento, principalmente ao conhecimento. Depois tinham aqueles que faziam o trabalho de atendimento, mas principalmente ficavam no conhecimento. Eles estão se trabalhando para se tornarem melhores e poder ajudar as pessoas. Então, nesse processo, eles se dedicaram. E muitas vezes, nesses sentimentos contrapostos, nos levam a essa melancolia que hoje nós chamamos de depressão, que é uma verdadeira pandemia. Todos nós sabemos. 800 milhões de pessoas, isso em 2017, né? Em 2017, no planeta, 800 milhões de pessoas estavam deprimidas. Agora, vocês imaginem hoje, né, depois desse advento do Covid, como é que nós estamos no Mundial. Onde o transtorno de ansiedade, praticamente 80, quase 90 pessoas estão com transtorno de ansiedade. Por quê? Porque nós nos afastamos dessa trilha que Verônica fez. Verônica foi uma boa menina, uma criança, brincou, se divertiu, trabalhou, né? No caso, estudou até com seu pai, se esforçou para conhecer, foi uma pessoa normal, teve família, mas no momento difícil de sua vida, o que ela fez? Ela trilhou caminhos sem desistir dela. Sem desistir dela. E muitas vezes nós desistimos de nós mesmos. Sabe como? Quando eu invisto a minha vida toda tentando mudar pessoas que eu não consigo e não vou conseguir mudar. Eu passo a minha vida toda investindo num filho, no marido, numa esposa, tentando fazer com que eles mudem esse trajeto. Eu passo uma vida toda investindo em sentimentos de ter e não de ser. Esse estereótipo, né, do dia a dia, de ser do jeito do meu vizinho, e assim por diante. E eu me abandono. Chega um certo momento que eu falo, o que eu fiz até agora da minha vida? E entro em depressão. Porque a resposta é simples. Nós, em algum momento da nossa vida, nós nos abandonamos. Em algum momento. Deixamos de fazer aquilo que nós nos comprometemos a fazer, não para o outro, mas para nós. Porque as pessoas à nossa volta, como diz Emmanuel, são ferramentas, instrumentos e, na maioria das vezes, personal training. Deus ajuda os homens através dos próprios homens, para que ambos aprendam. Eu sei que aqui não acredito ter alguém depressivo, nem ansioso, né? Não deve ter ninguém aqui. Mas se tiver, gente, parem.
respirem, conversem com vocês. Tranca a porta do banheiro, né? Porque vocês podem dizer que a gente é doido. Olha no espelho. Fala, o que nós não estamos fazendo? O que nós precisamos ressignificar? Porque nós somos maravilhosos, poderosos. E quem falou isso foi Jesus. Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito, muito mais. Então, se eu sou, eu acredito em Jesus, se eu sou, aonde é que eu me desviei de mim? Em que momento eu abandonei você? O que eu tenho que fazer para retomar essa alegria que me pertence? Que nós possamos, de alguma maneira, nos reencontrar. Porque ao nos reencontrar, nós encontraremos de novo o nosso objetivo de vida. Porque aquele que não tem esse objetivo não chega a lugar nenhum, se eu não sei onde eu vou. Que Deus, nosso Mestre, que Jesus, nosso Mestre, que Deus, essa força que rege o universo, possa abençoar cada um de nós. E que nesse momento, nessa egrégora abençoada, que essa casa, com esses trabalhadores incansáveis, com esse vínculo que nós temos com a nossa família, com nossos parentes, com os nossos filhos, essa energia chegue a cada um deles e chegue aos nossos lares, impregnando as paredes, os nossos entes queridos que lá estão, mesmo que não percebam, estão recebendo essa energia nesse momento. Até mesmo os nossos animais, nossos companheiros de jornada, e as nossas plantinhas, que também são seres em crescimento. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e fique com Deus.